Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu quero apresentar a vocês um lugar fantástico que, se eu pudesse, eu levaria o mundo todo para conhecer. Um lugar que mudou a minha vida e voltou a trazer paz ao meu coração no pior momento da minha vida. Talvez o vídeo de hoje cause muita estranheza nos meus amigos, nos meus irmãos, mas eu quero pedir encarecidamente que você busque discernimento espiritual para o que eu vou dizer. Que o Espírito Santo guie as minhas palavras e me guarde de cometer erros. Mas antes de falar desse lugar, deixa eu contextualizar para que você compreenda. Eu fui criado numa família extremamente católica. A minha avó Aurora Ponsoni era legionária. Ela e o meu avô foram moradores pioneiros de Francisco Beltrão, no estado do Paraná. E, em homenagem, uma rua da cidade leva o nome do meu avô, Pedro Vedana. Meus avós maternos também foram muito católicos. Meu avô Sebastião Terres costumava ler para nós o Evangelho quase todas as noites. Eu, com 13 anos de idade, era legionário, como a minha avó Aurora, era cursilista, era da Renovação Carismática e fui para o seminário agostiniano porque eu desejava muito ser padre. Nessa época, eu comecei a ter contato com alguns evangélicos e, no intuito de me aproximar mais de Deus, e eu já tinha uns 16 anos nessa época, e me parecia que aquele povo, o povo daquela igreja, servia a Deus com mais intensidade do que o povo da minha religião. Então eu decidi me converter. Foi uma decepção para toda a minha família. Eu lembro quando eu falei para minha avó Aurora, pela última vez, ela estava hospitalizada, muito doente, e eu disse a ela sobre a minha decisão, e ela derramou uma lágrima e disse: "Meu filho, você vai abandonar a nossa mãezinha do céu, mas ela nunca vai abandonar você." Então eu convenci a minha mãe e o meu irmão a frequentar também a igreja evangélica. Quebrei todas as nossas imagens, queimei todos os nossos quadros religiosos. Minha avó Gasparina dizia para mim: "Meu filho, esse povo não é teu povo, não é a tua família, você vai ficar sozinho lá." Mas eu no coração pensava: isso jamais vai acontecer. Imagina, nos cultos a gente canta de mãos dadas, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Eu pensava, se a gente canta isso de mãos dadas na igreja, é uma coisa que jamais vai acontecer, de um irmão abandonar o outro, Mas, meus amigos, quando eu fui definitivamente, eu já comecei a perceber a hostilidade, a agressividade do ambiente, as disputas por cargos, as humilhações a que as pessoas eram submetidas. Muitas vezes eu lembrei das palavras das minhas avós. Logo fui para o ministério, entenda, um guri com menos de 20 anos, trabalhando no ministério. Ainda mais eu, que tinha vindo de uma fé tão pura, tão inocente, e ir lá viver no meio dos lobos traiçoeiros, das raposas do pelo liso e do rabo felpudo. Ah, meus amigos, eu fui feito de peteca, fui feito de gato e sapato, e aguentava tudo calado, porque reclamar era pecado, e se levantar contra o homem de Deus
era pior que pecado. Deus matava. Passei por 20 anos de angústia, sofrimento e decepções, mentiras, usos e abusos. Aí eu percebi que tudo aquilo que eu ouvia, toda aquela fantasia que eles me apresentavam de um lugar e do amor de Jesus, e Jesus te ama, e Jesus tem um plano na tua vida, era tudo mentira, era uma indústria, era apenas um recrutamento de pessoas inocentes, para não dizer idiotas, para serem usados por eles. Então, quando eu adoeci, eu percebi que eu realmente estava sozinho. Nunca, jamais, nenhum colega de ministério me ligou para saber se eu precisava de ajuda, para alguma consulta, se eu precisava de algum remédio. E eu lembrei prontamente das palavras das minhas avós. Eu fui posto no meio de um furacão, porque a minha sobrevivência no ministério incomodava os planos de diversas pessoas. A intenção era me eliminar, era me aniquilar. Então inventaram todos os tipos de mentiras que você puder imaginar. E eu, sem poder me defender, porque como dizia minha avó, esse povo não é teu povo, não é tua família. Eu então só tinha o direito de apanhar e sofrer um preço que sofro até hoje, sem entender o propósito e sem entender o porquê disso, apesar de que algumas coisas eu compreendo quando eu vejo as pessoas que estão envolvidas nesse círculo, né, de falar mal da minha pessoa. Então, nesse momento tenebroso, nesse momento de sombras, de escuridão, imagine você caminhando sozinho no meio de uma tempestade, no escuro. A única coisa que ilumina vez por outra são os raios, e aí vem alguém e te entrega uma lanterna e um guarda-chuva e você finalmente encontra o caminho. Foi exatamente o que aconteceu comigo nos últimos tempos. A minha companheira de todos os dias, a minha Ju, que Deus colocou na minha vida para me salvar, me levou em um lugar que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido. O Santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz. Ali viveu uma senhora chamada Doroteia, uma mulher de muita fé, de muita oração, de muita comunhão com Deus. Os relatos de quem a conheceu e conviveu com ela são impressionantes. Dizem que ela recebeu em seu corpo os estigmas, ou seja, as marcas das feridas que Jesus levou em seu próprio corpo. Eu e a Ju visitamos várias vezes o lugar, um lindo gramado com um perfume inconfundível de flores. Quando a gente volta para casa, até a roupa da gente fica com o cheiro, com o aroma de flores daquele lugar. Durante a pandemia, surgiram 40 passos que levam ao sinal de uma cruz feita no chão que está lá há décadas. Muitos tentaram apagar o sinal, inclusive o marido da dona Doroteia passou com o trator, capinava por cima para que aquele sinal desaparecesse, mas ele sempre reaparecia e ficou até os dias de hoje. Observe o vídeo que eu mesmo fiz. Muito interessante, né?
Lá é proibido beber bebidas alcoólicas, proibido fazer barulho. Você só vê grupo de pessoas orando em todos os lugares. Esse lugar e a presença de Deus ali trouxeram muita paz ao meu coração. Trouxeram muita paz para a minha alma. E como a palavra de Deus diz, que a paz de Deus seja o árbitro do nosso coração. Esse lugar foi um bálsamo nos dias mais difíceis da minha vida. Então, se você já conhece esse lugar, compartilhe com quem ainda não conhece. E se você não conhece, vá conhecer, porque realmente vale a pena. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, você tenha um dia repleto das bênçãos de Deus, no nome de Jesus.